Mas enquanto nós louvávamos aqui na casa do Senhor, todos nós reunidos, eu comecei a pensar no nosso Senhor, eu comecei a lembrar de todas as promessas que o nosso Deus Ele fez para nós. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que o nosso Senhor, desde antes de nós nascermos, Ele nos separou, Ele já, para cada um de nós, Ele já fez planos de paz, Ele já fez planos de prosperidade. Quando nós pegamos a vida que o nosso Senhor levou, o Evangelho que Ele anunciou aqui como homem na terra, Ele nos ensinou que, além dessa vida, ainda há uma eternidade para todos nós. O nosso Senhor Ele também nos ensina, como dito no domingo passado, que se nós orarmos com todo o nosso coração e crermos nesse Senhor, Ele fará acontecer em nossas vidas. Ele nos dará poder para fazer coisas ainda maiores. E eu começo a olhar para o nosso Senhor e eu vejo Ele uma disponibilidade tão grande de nos abençoar. Nós vemos o nosso Deus, Ele tem uma disponibilidade tão grande de cuidar de nós, de nos abençoar, de concretizar os seus planos, de concretizar as suas promessas em nossas vidas. Mas quando eu começo a analisar as nossas vidas, eu começo a pensar: será que nós somos dignos de receber tudo isso? Será que nós fazemos por onde receber toda essa dedicação, todo esse amor que o nosso Senhor Ele dá para nós? Será que nós merecemos realmente de coração receber? Eu sei, igreja, que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que realmente nós não merecemos nada que o nosso Senhor Ele faz e tende a fazer em nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós começamos a ver aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e aceitaram o seu chamado. Aqueles que por amor ao Senhor, por acreditar nas promessas, por acreditar no chamado do Senhor para as suas vidas, aquilo que aqueles homens e aquelas mulheres estiveram dispostos a sacrificar pelo nome do nosso Senhor, nós vemos que Deus, igreja, Ele cumpre a sua palavra. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós cremos tanto na sua palavra, a ponto de nós começarmos em nossa vida a fazer renúncia, a ponto de em nossas vidas nós começarmos a sair da nossa zona de conforto, porque às vezes as pessoas falam sobre zona de conforto e as pessoas pensam assim: mas eu estou passando por tanta luta, eu estou passando por tanto sofrimento, como que eu estou na minha zona de conforto? Eu não estou na minha zona de conforto. E na verdade, igreja, muitas das vezes nós estamos sim. Quando nós nos acomodamos no pecado, nós estamos passando por um sofrimento, nós estamos passando por uma dificuldade, mas nós estamos tão acomodados, sempre se rendendo aos mesmos pecados, sempre nos rendendo nas mesmas tentações, que nós nos colocamos em uma zona de conforto. E quando o nosso Senhor, igreja, Ele vem até a nós, que Ele derrama sobre as nossas vidas todas essas promessas, quando nós vemos o nosso Senhor Ele derramando sobre nossas vidas todas essas oportunidades, esse amor incondicional, nós vemos que nós mesmos impedimos esse Deus de realizar todas essas coisas em nossas vidas. Nós mesmos nos separamos do amor do nosso Senhor. Nós mesmos nos afastamos do Senhor de uma forma tão grande que impedimos esse Deus de cumprir esse plano em nossas vidas. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele diz que sobre cada um de nós, antes de nós nascermos, Ele nos separou, e que só Ele sabe os planos que Ele tem para nós, que são planos de paz e de prosperidade, que nós não vemos esses planos se realizarem em nossas vidas, que nós vemos que nós não estamos vivendo como se o Senhor, antes de nós nascer, já nos tivesse separado, mas nós estamos vivendo como uma pessoa qualquer, que já não dá o devido valor ao Senhor, que já não dá mais o devido crédito à palavra do Senhor. Nós vemos que somos nós que impedimos Deus de agir em nossas vidas. Quando procuramos ao Senhor, nós procuramos o nosso Deus só para pedir, só para murmurar das dificuldades. O pior que nem pedir nós sabemos. Porque pedimos ao Senhor para concretizar algo em nossas vidas, para que algo aconteça em nossas vidas. E ao invés de nós crermos com o nosso coração, com tudo o que é em nós, e entregarmos a mão do Senhor e vivermos uma vida como tal, nós murmuramos ao Senhor nossa reclamação. Nós vivemos sempre ao Senhor, fazendo repetidas orações, pedindo sempre as mesmas coisas, mas não estamos dispostos a lutar para nos aproximar do Senhor. Não estamos dispostos a lutar para aceitar esses planos do Senhor em nossa vida. Não estamos dispostos a lutar para permitir que o Senhor Ele realize as nossas orações e nossas
situação que nós estamos vivendo, se nós nos achegarmos a Ele e nos prostrarmos a Ele, nos rendermos a Ele, o nosso Deus Ele está disposto a nos aceitar de braços abertos. Mas qual tem sido a nossa atitude em relação a essa misericórdia que Deus Ele tem nos dado? A essa graça que o nosso Senhor Ele tem derramado todos os dias sobre as nossas vidas. Vemos Deus com todo o seu amor, com todo o seu carinho, estendendo as suas mãos todas as vezes para tentar nos abençoar, estendendo as suas mãos todas as vezes sobre as nossas vidas para tentar nos tocar, para nós entendermos que nós só vamos conseguir alcançar a verdadeira paz, que nós só vamos conseguir sair de determinadas situações quando nós nos rendemos a Ele. Mas o que nós fazemos com todo esse esforço que o nosso Senhor Ele tem de nos despertar? Porque é sobre isso, igreja, que se trata as nossas vidas. Sobre abrirmos os nossos olhos espirituais. Porque ficamos presos naquilo que acreditamos só com esses olhos carnais. Ficamos presos naquilo que nós achamos que temos a capacidade de fazer. E impedimos o Senhor de operar, impedimos o Senhor de agir em nossas vidas. Quantas das vezes nós viemos à casa do Senhor, nós vamos aproximadamente da nossa casa através de oração para falar com o Senhor, para pedir ao Senhor algo que Ele nos cure, que Ele nos liberta, ou que Ele cure, que Ele liberte uma pessoa que nós amamos, mas muitas das vezes não vimos as nossas orações se realizar. Será que é o Senhor que está de braços fechados para nós? Será que é o Senhor que está de ouvidos tampados para nós? Não. Somos nós que não sabemos pedir com fé. Somos nós que não vivemos uma vida que mostra que nós cremos tanto no Senhor a ponto de acreditar que Ele vai fazer. Ao invés de nós orarmos, entregarmos a Deus nosso Senhor e já sair glorificando, tendo fé que esse Senhor Ele está trabalhando, não. Nós oramos ao Senhor e continuamos prostrados, continuamos com o coração fechado e não nos esforçamos para crer que o nosso Senhor Ele tem poder para fazer. E não nos esforçamos para ser merecedor de receber do nosso Senhor. Somos falhos, igreja, somos pecadores, o nosso Senhor Ele sabe disso. Mas o nosso Senhor Ele quer nos transformar em algo maior. O nosso Senhor Ele entende, Ele conhece os seus erros, Ele conhece as suas falhas, mas o nosso Senhor Ele não quer que você vive refém desses pecados, o nosso Senhor Ele não quer que você vive refém das suas falhas. Mas o nosso Senhor Ele te chama para você viver as promessas dEle, mas vocês têm que estar disposto, como eu disse, sair da zona de conforto. Tem que estar disposto a crer nesse Senhor. Tem que estar disposto a acreditar nesse Senhor e viver uma vida como tal. E essa vida nós começamos a realizar em nossas vidas quando nós nos colocamos sobre os nossos pés. Quando nós, independente da situação que nós estamos passando por luta, estamos passando dificuldade, Senhor, em Tuas mãos eu entrego a minha vida. E continuamos glorificando o nome do Senhor. Continuamos a fazer renúncia do nosso pecado. Continuamos a fazer renúncia das tentações que se levantam sobre as nossas vidas. E não vamos até o Senhor só simplesmente, Deus, a minha vida sentimental está ruim. Coloca alguém que vai me valorizar, meu Deus, as portas de emprego estão fechadas, eu estou passando por dificuldade. E quando vira as costas, continua vivendo as mesmas práticas. Continua vivendo uma vida como se não cresce no Senhor. Continua vivendo uma vida como se não fosse uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor, que nunca entendeu que Cristo deu a vida por nós no madeiro. Chegar ao Senhor, a igreja, para pedir, chegar ao Senhor para murmurar, é a coisa mais fácil que tem. Mas consertar a vida com o Senhor verdadeiramente, para se fazer merecedor, para que as promessas do Senhor ele se cumpra em sua vida, é aí que está a dificuldade do ser humano. É aí que está a nossa dificuldade, porque nós colocamos obstáculo. Nós pegamos a nossa situação, que às vezes nem é lá grande coisa, e não é para o nosso Senhor, porque o nosso Deus ele é um Deus impossível. Então não importa a dificuldade que nós estamos passando, comparado com o tamanho do nosso Senhor, não é nada. Mas nós pegamos as nossas dificuldades, nós colocamos as nossas lutas, as nossas dores, como se fosse uma coisa tão grande em nossas vidas, que colocamos ela maior do que o nosso Senhor, que colocamos ela maior do que o próprio Deus que criou os céus e a terra. Mas isso acontece em nossas vidas porque nós não cremos no nosso Senhor, porque nós não acreditamos que Deus ele vai realizar os seus projetos, porque nós não acreditamos que o nosso Deus ele vai realizar os seus planos. Nós acreditamos que o nosso Senhor foi para o Pai, que nós estamos só a realidade, veja que nós vivemos assim, porque se nós crêssemos de todo o nosso coração, o nosso
nosso Senhor Ele é um Deus que cura, que o nosso Senhor Ele é um Deus que liberta, que não importa a situação que nós estamos passando, pode ter mesmo a morte batendo na nossa porta. Se nós crêssemos que realmente o nosso Senhor Ele é o Deus do impossível, nós viveríamos como tal. Nós não nos permitiríamos ser tão abatidos pelas dificuldades a ponto de desistir e servir ao Senhor. Servir ao Senhor, igreja, não é só estar aqui todos os dias na casa do Senhor, sentar nesses bancos de igreja, que é a coisa mais fácil que tem. Cantar louvores é as coisas mais fáceis que tem. Chegar ao Senhor para falar palavras, para murmurar, dizendo que está orando, é a coisa mais fácil que tem. Mas servir ao Senhor em espírito e em verdade, estar disposto a renunciar a tudo aquilo que te afasta do Senhor, estar disposto a colocar Deus acima de tudo na sua vida, são poucos, igreja, que têm a coragem de fazer. Quando nós olhamos, igreja, para a Escritura Sagrada, que nós vemos os discípulos do Senhor, eles dando continuidade à sua obra, eu sempre lembro, igreja, de Estevão, porque Estevão, igreja, era um homem que tinha uma vida excelente, ele tinha uma vida confortável, ele tinha uma vida boa financeiramente, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele deu tudo. Ele entregou tudo para mostrar ao Senhor que ele estava disposto a aceitar na sua vida. E você acha que quando ele aceita o Senhor ali, que ele pega tudo que ele tem, que ele divide com os pobres, que ele começa a servir o Senhor, que ele começa a dar continuidade ali na palavra do Senhor, a sua vida, ela começa a ir do bom ao melhor, que o nosso Senhor ele pega e coloca ele lá no alto na riqueza? Não. Ele passa por lutas, ele passa por dificuldade para servir o Senhor. E chega um determinado momento da sua vida em que ele é levado para um tribunal onde as pessoas começam a julgar ele, começam a já determinar que iriam ceifar a sua vida. Mas por servir ao Senhor, por crer no Senhor, mesmo sabendo que a morte estava próxima de chegar ali à sua vida, a palavra do Senhor fala que quando todos aqueles homens estavam ali o julgando, estavam ali levantando calúnias contra a vida dele, estavam ali condenando ele à morte, a palavra do nosso Senhor fala que o seu rosto havia o brilho do Espírito Santo, que a sua face estava como uma face angelical, porque ele acreditava na promessa do Senhor, que o que o Senhor tinha para fazer na vida dele era muito além do que simplesmente ganhar uma riqueza aqui, de ganhar ali uma vida sentimental boa, de muitas das vezes ganhar ali algo daquele mundo. Ele acreditava que além da vida ali, além dessa vida que nós vivemos ali, havia uma eternidade para ele morar. Ele acreditou na promessa do Senhor de que ele não estava só, de que ele não estava órfão, mas o Espírito Santo estaria com ele ali em todos os seus momentos. Ele acreditou na promessa do nosso Senhor que por rejeitar o mundo e as coisas desse mundo e servir ao Senhor, ele veria a eternidade. Aleluia. Eles começam a lançar pedras sobre ele ali, que ele começa a dar os seus últimos suspiros, ele olha para o céu e ele diz: Pai, perdoe esse povo por esse pecado. Eu vejo os céus abertos, eu vejo o Pai sentado no trono e o Filho sentado à direita. Por servir ao Senhor como o Filho, renunciou toda a sua glória, toda a sua majestade, foi dar a vida por nós ali no madeiro. Os discípulos do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor também estiveram dispostos a renunciar tudo e todas as coisas que os afastavam do Senhor para servir a Deus. E mesmo em meio, diante da morte, eles receberam o consolo do Senhor. Mas quando nós olhamos para nós hoje, muitas das vezes não é nem a morte que está batendo na porta do nosso coração, às vezes é uma simples dificuldade, uma porta de tempo que se fechou, às vezes é uma simples decepção amorosa que nós passamos, às vezes é uma simples enfermidade que o nosso Senhor, igreja, Ele tem poder para curar. Nós não temos fé de acreditar nas promessas do Senhor, e quando essas coisas começam a vir sobre as nossas vidas, nós nos permitimos ficar abatidos. Nós nos permitimos a nos render a um pecado, a uma tentação que vai trazer um momento ali de prazer. Nós desistimos do Senhor, nós nos afastamos do Senhor, sentamos na casa do Senhor e ainda temos a coragem de murmurar de que o Senhor ele não está agindo em nossas vidas, que o Senhor não está operando em nossas vidas. Nós estamos afastados do Senhor e começamos a olhar à nossa volta, por não estar sendo cheio do Espírito Santo, começamos a achar que todos à nossa volta não estão sendo cheios. Olhamos para a igreja está fria, não é? Somos nós que nos permitimos afastar tanto do Senhor que nós não sentimos mais a